Eu não esperava nada de especial naquela noite. Natal, como qualquer outra data comemorativa na nossa casa, tinha um gosto amargo. Meu pai, Carlinhos, sempre se esforçava para fazer com que parecesse que tudo estava bem, mas eu sabia que as coisas não eram assim. A verdade é que ele nunca me olhou da mesma maneira que olhava para Esmeralda, minha meia-irmã, que tinha a vida toda planejada, a beleza de quem posa para as revistas e a atenção de todos onde quer que fosse. Eu era só mais uma filha de segunda categoria. Eu me lembro bem do dia em que ele me olhou e disse: Raquel, você precisa aprender a se contentar com o que tem. Esmeralda sempre será a prioridade. Não era exatamente uma novidade, mas o peso das palavras ecoava de maneira diferente a cada vez que ele as repetia. Esmeralda parecia ser a estrela da família, e eu era apenas uma sombra. Talvez se eu tivesse os mesmos olhos brilhantes ou o mesmo sorriso encantador dela, as coisas fossem diferentes, mas quem sabe? Eu sempre soube que, se minha mãe estivesse viva, talvez a história fosse outra. Mas ela se foi quando eu ainda era pequena demais para entender. Naquela noite, a sala da casa estava iluminada por luzes que piscavam sem parar, criando uma atmosfera mágica, pelo menos para quem estava alheio às tensões. Minha avó, Cleide, parecia mais animada do que nunca, com sua risada calorosa e seu jeito acolhedor. Ela sempre tentava fazer com que eu me sentisse amada, mas eu sabia que ela era uma das poucas que realmente enxergava além da fachada que meu pai tentava manter. Esmeralda, como sempre, estava no centro das atenções, contando histórias sobre as viagens que fez, sobre seus amigos de escola e sobre as festas em que fora convidada. Tudo parecia girar ao redor dela, e eu só ficava ali, no canto, observando. Raquel, você tem que parar de se esconder, menina, minha avó disse, me puxando pela mão e me fazendo sentar ao seu lado. Você é tão bonita quanto qualquer um. Só não percebe isso ainda. Eu sorri, mais para não decepcioná-la do que por qualquer outra razão. Cleide sempre acreditou em mim, mas até ela sabia que havia algo mais em jogo naquela casa do que apenas amor. O jantar foi simples, como sempre, mas eu não me importava com a comida. Estava mais preocupada com o que viria a seguir. Quando a hora dos presentes chegou, todos estavam ansiosos. Eu podia ver o olhar de Esmeralda, radiante, esperando pelo que ela acreditava ser um presente incrível, enquanto eu não fazia ideia do que poderia esperar. Meu pai se levantou e começou a distribuir os presentes. Primeiramente, entregou a Esmeralda uma caixinha com um laço impecável. Ela rasgou o papel com a mesma graciosidade de sempre e, ao abrir, seus olhos brilharam. Um apartamento. Sim, um apartamento novinho em folha, do qual ela já estava cheia de ideias. Ela não precisava de mais nada para ser feliz, mas aquilo, com certeza, a faria se sentir ainda mais especial. O silêncio na sala ficou mais denso quando chegou a minha vez. Carlinhos olhou para mim com um sorriso que mais parecia um deboche disfarçado. Ele foi até a mesa e pegou um pacote pequeno, mal embrulhado, como se fosse um pedaço de roupa velha. Aqui, Raquel, espero que você goste. Isso é o melhor que posso fazer. Tenho pena de você, afinal. Ele riu de maneira forçada, tentando encobrir o que parecia um desprezo imenso. Minha avó olhou para ele, estreitando os olhos, mas eu sabia que o pior ainda estava por vir. Segurei o pacote, sem saber se deveria sorrir ou ficar brava. Abri com a mesma falta de entusiasmo, revelando uma blusa velha de brechó. Nada mais que isso. Não era a primeira vez que eu recebia algo sem valor, mas sempre doía mais ver como ele não se importava. Esmeralda, ao perceber o que havia acontecido, soltou uma risadinha disfarçada, mas minha avó não deixou barato. Ela levantou-se abruptamente, deixando a mesa de lado e foi até o armário. Você vai ver só, Carlinhos, ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu a observei, curiosa, sem entender o que ela estava planejando. O que seria aquilo? Minha avó Cleide sempre foi cheia de surpresas. Às vezes, o que ela fazia parecia sair do nada, como se estivesse preparando algo desde o começo, sem que ninguém percebesse. Eu a observei se afastar, com um brilho nos olhos que não deixava espaço para dúvidas. Ela não estava disposta a deixar aquilo passar em branco. Carlinhos, você sabe muito bem como as coisas funcionam por aqui, ela disse, sua voz firme, como se estivesse prestes a dar uma lição que ele nunca esqueceria. Eu queria ficar ali, calada, esperando o que aconteceria a seguir, mas as palavras do meu pai ecoavam na minha mente, me machucando cada vez mais. Tenho pena de você, ele tinha dito. Como se fosse algo de que eu precisasse ou merecesse. Carlinhos apenas deu de ombros, desconcertado pela atitude de Cleide, como se estivesse tentando disfarçar o embaraço. Ora,
Cleide, você sabe que sempre faço o que posso. Ele tentou argumentar, mas a tensão na sala aumentava. Esmeralda, por sua vez, não parecia perceber o que estava acontecendo. Ela estava ocupada com o seu novo presente, o apartamento que faria com que todos se curvassem a ela, como se já não fosse suficiente ser a favorita de todos. Eu senti uma pontada de frustração, mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de alívio. Algo estava prestes a mudar. Eu sabia disso. Minha avó não perdeu tempo e voltou com um pacote grande, envolto em papel dourado, que ela entregou diretamente para mim. Todos na sala olharam surpresos, como se não entendessem a razão por trás da ação dela. Carlinhos, visivelmente irritado, abriu a boca para protestar, mas Cleide o cortou com um olhar fulminante. Raquel, você é muito mais do que essa gente pensa, minha avó disse, a voz suave, mas com um poder que ninguém mais ali tinha. Nunca aceite menos do que você merece. Eu olhei para o presente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A blusa velha e sem graça ainda estava em minhas mãos, mas aquilo que minha avó me dera era algo completamente diferente. Quando abri o pacote, encontrei uma peça de roupa que parecia ter saído de uma loja de grife. Não apenas isso. Dentro do pacote, havia um cartão com um bilhete escrito à mão, de forma delicada. Para minha neta, que nunca se esqueceu de quem ela é, mesmo quando o mundo tenta lhe dizer o contrário. Este presente é apenas o começo. Minha respiração ficou suspensa. Aquela blusa era o contrário total do que eu havia recebido de meu pai. Era um símbolo de algo muito maior que simples objetos. Era como se Cleide tivesse finalmente reconhecido minha dor e dissesse, de uma maneira que só ela poderia, que eu não precisava me submeter ao que os outros esperavam de mim. Agora, sim, Cleide falou, voltando a se sentar com um sorriso satisfatório, como se tivesse cumprido uma missão importante. Carlinhos, eu espero que isso te faça refletir um pouco sobre quem realmente merece ser valorizado nesta casa. Eu olhei para meu pai, esperando alguma reação. Ele parecia desconcertado, sem palavras, como se o golpe que Cleide acabará de dar não fosse apenas sobre um presente, mas sobre todo o desprezo que ele sempre teve por mim. Não era apenas uma briga de família, era a demonstração clara de que eu não era mais a criança que se deixava manipular pelas palavras dele. A vida, eu sabia, não se resumia a um simples presente de Natal. Ela se construía nas pequenas atitudes. Esmeralda, que até então estava tão absorta em seu novo apartamento, olhou rapidamente para o presente. Por um momento, o sorriso dela vacilou. Eu podia sentir que a casa estava tensa, como se um novo jogo de poder estivesse começando. Mas o que Esmeralda não sabia era que ela não seria mais a única estrela do nosso pequeno mundo. Minha avó Cleide não ia permitir. E, agora, eu também não. A noite seguiu, mas algo havia mudado. Não era mais sobre o jantar, os presentes ou as conversas vazias. Cleide havia lançado o primeiro golpe, mas a batalha estava longe de terminar. Eu sabia que a minha reação ao presente não era apenas uma reação de gratidão, era algo muito maior. Era como se eu estivesse dizendo a mim mesma, em voz alta, que não aceitaria mais ser a pessoa invisível da casa. Carlinhos não sabia como reagir, mas a tensão entre ele e Cleide era palpável. Eu podia ver o desconforto no rosto dele enquanto tentava se recompor. Esmeralda, por sua vez, parecia alheia à situação, como sempre. Seu mundo era feito de luxos e aparências, e nada disso o abalava. Eu não entendo por que você fez isso, Cleide, Carlinhos resmungou, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava baixa, mas o desdém era claro. Ela não precisa disso. Eu sou quem cuido dela, e a vida não é sobre esses presentes caros. A ironia de suas palavras não me escapou, mas resolvi ficar quieta. Não estava ali para discutir sobre o que ele achava ser o certo para mim. Minha avó, com seu olhar penetrante, não se intimidou. Você acha que dar um apartamento a Esmeralda resolve tudo, Carlinhos? Você tem sido cego ao que realmente importa. E se acha que um presente barato pode me fazer mudar de ideia sobre o que é valoroso, está redondamente enganado. Eu não estava acostumada a ver minha avó tão firme, tão imponente. Ela sempre foi a figura amorosa, a que estava ali para dar carinho e conforto. Mas naquele momento, ela estava claramente decidida a não deixar passar a humilhação que meu pai havia me imposto. Raquel, querida, minha avó disse, me chamando novamente. Ela se levantou e foi até a mesa onde estavam os outros presentes, pegando algo que estava ali, cuidadosamente embalado. Eu não faço isso para te envergonhar, mas para mostrar que você é capaz de mais do que pensa. O que te dei é um símbolo de quem você é. Agora, você deve se lembrar disso sempre. Aquelas palavras caíram como um peso em meu coração,
mas um peso bom, um peso que me fez perceber que eu tinha algo a mais. Algo que Esmeralda não tinha. Eu tinha o amor e o respeito de minha avó, algo que, para mim, valia mais que qualquer luxo ou aparências. E, naquele momento, eu percebi que eu não precisava da aprovação de meu pai para me sentir inteira. Esmeralda, que até então estava se divertindo com sua felicidade superficial, finalmente percebeu que a situação não era apenas sobre um presente. Ela me olhou com um olhar misto de raiva e inveja. Eu podia ver a frustração dela. Ela sempre teve tudo o que queria, mas agora, algo estava sendo arrancado dela. Não era um objeto, nem um apartamento. Era algo muito mais profundo. A atenção que ela costumava ter como única protagonista da família. Eu, Raquel, estava finalmente ganhando espaço. Não era só o presente. Era a afirmação de que eu também tinha o direito de ser reconhecida, de ser vista. E, por mais que Carlinhos tentasse manter sua postura, Cleide e eu já havíamos vencido uma batalha importante. E ali, naquela noite, eu sabia que, independentemente de como as coisas se desenrolassem a partir dali, eu não voltaria a ser aquela sombra silenciosa que se escondia nas margens do meu próprio destino. O clima naquela casa estava pesado. A tensão entre Carlinhos e Cleide era palpável, e as palavras de minha avó ainda ecoavam em minha mente, mas não era mais sobre a blusa ou o apartamento. Era sobre a transformação que eu estava vivendo ali, diante dos olhos de todos, mas principalmente os meus. Eu estava me reconectando com uma parte de mim que eu havia deixado de lado por anos, minha autovalorização. Esmeralda, por mais que tentasse se mostrar indiferente, não conseguia esconder o olhar curioso que me lançava de vez em quando. Eu podia ver a raiva disfarçada de preocupação em seu rosto. Algo tinha mudado, e ela não gostava disso. Sempre fomos concorrentes em muitos aspectos, mas nunca como agora. A atenção que meu pai dava a ela parecia não ser suficiente para apagá-la completamente do meu campo de visão. Enquanto Cleide e Carlinhos continuavam a trocar palavras ríspidas sobre os rumos da nossa família, eu me retirei discretamente da sala, sem querer mais fazer parte daquela troca de farpas inútil. Lá fora, a noite estava tranquila, e eu me dei conta de que a confusão da noite estava me afetando mais do que eu queria admitir. Fechei os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, mas, ao fazer isso, percebi algo. Eu nunca tinha dado realmente atenção ao que eu queria para mim mesma. A vida inteira fui moldada por expectativas alheias, e agora parecia que tudo isso estava finalmente desmoronando. Quando retornei à sala, Carlinhos estava sentado sozinho na poltrona, olhando para o nada, como se tentasse encontrar uma solução para o caos em que sua vida estava. Esmeralda estava no telefone, provavelmente se gabando do novo presente, da nova conquista. Nenhum de nós parecia estar realmente no Natal, mas, por um momento, eu compreendi que a verdadeira transformação não vinha de um presente ou de uma cena dramática. Ela vinha de dentro, da capacidade de enxergar-se com outros olhos. Raquel, minha avó disse, quebrando meu transe. Ela estava me observando com um sorriso discreto, como se soubesse de algo que eu ainda não havia percebido completamente. Hoje, você mostrou mais do que qualquer presente ou apartamento poderia mostrar. Você mostrou quem realmente é, e isso é mais valioso do que qualquer coisa material. Não precisava de mais palavras. Aquelas palavras da minha avó foram um selo de aprovação, mas mais importante ainda, foram um lembrete de que eu não precisava me esconder atrás das sombras de outros para ser quem eu era. Eu tinha algo que Esmeralda e Carlinhos nunca entenderiam: o respeito próprio. A noite seguiu com um pouco mais de conversas vazias e tentativas frustradas de retornar à normalidade. A presença de Esmeralda na casa já não tinha o mesmo impacto de antes, como se ela fosse apenas um detalhe secundário. Eu sabia que, para muitos, isso seria imperceptível, mas para mim era claro. A relação de poder havia mudado. Ao me deitar naquela noite, com a blusa que minha avó me deu dobrada cuidadosamente ao lado da cama, eu sorri, sabendo que, mesmo diante da humilhação e das comparações, algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais a menina submissa que aceitaria qualquer coisa. Eu estava prestes a viver minha própria vida, e ninguém mais poderia me diminuir. Minha jornada estava só começando, e eu sabia que havia um mundo inteiro de possibilidades à minha frente. O Natal, para mim, já não era mais sobre presentes materiais, mas sobre encontrar meu valor, minha voz, e a coragem de me colocar onde realmente merecia estar. O amanhecer parecia trazer consigo uma sensação de renovação, mas a realidade da noite anterior ainda estava impregnada no ar. Carlinhos, apesar de tentar disfarçar, estava visivelmente abalado. Esmeralda, que no começo parecia imune a qualquer tipo de sentimento mais profundo, estava agora mais quieta, menos cheia de si. E eu?
Eu estava finalmente começando a sentir que as coisas estavam se alinhando. Não que a situação tivesse mudado completamente, mas dentro de mim, algo muito mais importante estava em processo de transformação. A casa ainda estava em um clima de desconforto quando todos se reuniram para o café da manhã. Cleide estava mais calma, mas eu sabia que ela não tinha terminado o que começou. O olhar dela, sempre atento, indicava que ela estava esperando algo mais, algo definitivo. Eu, por minha vez, mantinha a postura tranquila, como se tivesse encontrado finalmente a paz que procurava há tanto tempo. Meu pai tentou iniciar uma conversa, talvez uma tentativa de consertar o que havia sido quebrado, mas, ao invés de palavras doces, ele começou com um de seus típicos comentários ríspidos. Raquel, você precisa entender que não se pode viver apenas de intenções, ele disse, pegando uma fatia de pão. O mundo não funciona assim, sabe? Eu podia sentir os olhos de Cleide sobre mim, esperando minha reação. Mas, ao invés de me deixar levar pela provocação, respirei fundo e olhei diretamente para ele. Eu não vivo de intenções, pai. Vivo das minhas ações. E, acredite, hoje eu sei exatamente o que sou capaz de fazer, respondi, com a firmeza que nunca havia tido antes. Ele ficou em silêncio por um momento, a surpresa estampada em seu rosto. Não era o que ele esperava. Eu não estava mais tentando agradá-lo, não estava mais tentando me encaixar no papel que ele queria que eu fosse. Eu estava sendo eu mesma, sem medo. Esmeralda, que estava sentada à mesa, se incomodou visivelmente com a troca de olhares. Ela nunca gostou de quando eu me destacava. O foco sempre foi nela. E agora ela via que algo estava começando a mudar. Raquel, você é teimosa, como sempre, ela disse, tentando se manter superior. Mas não se esqueça que você ainda tem muito a aprender. Eu olhei para ela com um sorriso tranquilo. Acho que sou mais forte do que você pensa, Esmeralda. Talvez você precise aprender o que realmente significa lutar pelas suas próprias conquistas. Ela me encarou por um momento, sem saber como reagir. Não era apenas sobre a diferença de presentes, mas sobre algo muito mais profundo que havia ficado claro para ela. A cena da noite anterior, o olhar de Cleide em minha direção, minha postura calma, tudo isso estava deixando Esmeralda desconfortável. Ela não sabia lidar com o fato de que eu, a quem ela sempre considerou uma sombra, agora estava começando a brilhar com a minha própria luz. Carlinhos, ainda tentando recuperar o controle da situação, fez um esforço para mudar de assunto. Mas eu já sabia que não precisava mais da aprovação dele. Minha avó, por outro lado, parecia satisfeita. Ela sabia que eu estava caminhando para minha própria liberdade. Quando terminei de tomar meu café, me levantei sem pressa e fui até Cleide, que estava sentada na sala, olhando pela janela. Ela não precisou de palavras. Apenas a olhei, e o sorriso dela respondeu tudo. Eu sabia que, ao contrário do que meu pai pensava, Cleide nunca foi uma figura de poder em minha vida. Ela sempre foi alguém que acreditou em mim, que viu em mim o que eu mesma não via. Você fez bem, Raquel, ela disse finalmente. Agora, só não se esqueça de quem você é. Não importa o que aconteça, você tem todo o poder de mudar sua vida. Eu sorri. Não importava mais o que meu pai pensava, nem o que Esmeralda acreditava que deveria ser meu destino. A partir daquele momento, a única coisa que importava era eu mesma e o caminho que eu estava disposta a trilhar. O Natal ainda estava longe de ser perfeito, mas para mim, ele já tinha se transformado no começo de algo novo. Eu não precisaria mais de presentes caros ou apartamentos. Eu havia recebido algo muito mais valioso, a minha própria autoestima. E, por mais que eu não soubesse exatamente o que o futuro me reservava, sabia que, dessa vez, eu não estava sozinha. A rotina começou a se instaurar novamente após aquele Natal turbulento. Cleide, sempre com uma sabedoria silenciosa, começou a me ajudar a planejar os próximos passos. Eu ainda estava absorvendo tudo o que acontecerá, tentando dar sentido às palavras de minha avó, e mais ainda, tentando entender o que aquelas palavras significavam para mim, naquele momento da minha vida. Carlinhos e Esmeralda, embora ainda tentassem manter as aparências de uma família unida, não conseguiam mais disfarçar o abismo entre nós. Esmeralda, que antes fazia questão de se manter em evidência, agora se via em uma constante competição, não só comigo, mas consigo mesma. Eu, por outro lado, comecei a sentir uma paz silenciosa, como se algo dentro de mim tivesse se libertado. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. E o mais libertador era saber que eu não dependia da validação de ninguém para ser feliz. Mas havia algo mais. O comportamento de Carlinhos estava começando a afetar até a mim de maneira mais direta. Ele tentava, de forma disfarçada, me descreditar,
mas eu já não me importava mais. Quando ele falava sobre a minha falta de responsabilidades ou sobre o quanto eu deveria agradecer por tudo que me foi dado, eu simplesmente o ignorava. Não importava o que ele dissesse, eu sabia que tinha a minha própria vida, e ele não tinha mais o poder de controlar minha felicidade. Um dia, Cleide me chamou para conversar. Estávamos sentadas no jardim, o ar fresco da manhã envolvendo-nos enquanto ela falava, com aquele tom de voz suave, mas cheio de convicção. Raquel, eu sei que as coisas ainda não estão fáceis. Sei que você tem muito a aprender, mas o mais importante é saber que você tem o direito de ser feliz, do jeito que for. Não deixe ninguém te diminuir. As pessoas vão tentar. Eu vejo isso em seu pai, vejo isso em Esmeralda. Mas a verdadeira liberdade vem quando você se permite viver por si mesma, não pelo que os outros esperam de você. As palavras dela ressoaram em mim como um lembrete constante de que eu, e apenas eu, sou responsável pelo meu destino. Não Carlinhos, não Esmeralda. Não as expectativas de uma vida que me foi imposta. Eu tinha uma chance de reescrever minha história, e dessa vez, seria do meu jeito. Alguns dias depois, Carlinhos tentou, mais uma vez, me colocar em uma situação desconfortável, dessa vez se oferecendo para ajudar com meu trabalho, insinuando que eu não tinha a competência necessária para seguir em frente sozinha. Ele sabia como me provocar, e ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de mim despertou. Pai, eu disse, com firmeza, encarando-o diretamente. Eu já não preciso da sua ajuda para nada. Chegou a hora de você entender que sou capaz de conquistar o que quero sem a sua aprovação. E por mais que você queira me diminuir, isso não vai mais acontecer. O silêncio foi profundo. Ele não esperava por isso. Carlinhos, que sempre teve o controle, agora se via impotente diante da minha mudança. Eu sabia que aquilo seria difícil para ele, mas não era sobre ele. Era sobre mim. Eu precisava assumir as rédeas da minha vida, sem medo, sem hesitar. Esmeralda, que estava perto, olhou com uma expressão de surpresa. Ela não conseguia mais me ver como a irmã submissa que sempre estava no lugar de segundo plano. A competição, que antes era velada, estava agora à vista de todos. Ela não sabia como reagir, e aquilo, de alguma forma, me dava ainda mais força. Naquela noite, depois de mais uma troca de farpas entre meu pai e Cleide, algo se quebrou dentro de mim. Não era um rompimento definitivo, mas era como se um peso fosse retirado de meus ombros. Não importava mais o que eles pensavam ou diziam. Eu era dona do meu próprio caminho. Em vez de me abater, eu decidi focar no que realmente importava: meu futuro, minha felicidade. O Natal havia sido um ponto de partida, mas a verdadeira jornada estava só começando. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu não seria mais a pessoa que se escondia atrás de expectativas, mas a mulher que tomaria suas próprias decisões e viveria suas próprias vitórias. Na manhã seguinte, Cleide me surpreendeu com um presente simples, mas significativo: um livro. Para que você nunca se esqueça de quem você é e de onde veio, ela disse, com um sorriso gentil. Não precisava de mais nada. Eu sabia que, naquele momento, havia encontrado tudo o que precisava. Confiança em mim mesma e o apoio da pessoa que mais importava. O futuro estava diante de mim, e agora, sim, eu estava pronta para enfrentá-lo. Os dias que se seguiram foram tranquilos, mas dentro de mim, tudo estava em constante movimento. Carlinhos tentava de várias maneiras reconquistar um pouco da autoridade que havia perdido, mas era óbvio que ele estava perdido no próprio orgulho. Esmeralda, por sua vez, estava cada vez mais incomodada com minha postura. As coisas não eram mais como antes. O equilíbrio de poder havia mudado. E, por mais que eu ainda morasse na mesma casa, eu sentia como se um novo capítulo estivesse sendo escrito em minha vida, algo que ninguém poderia mais apagar. E foi nesse novo equilíbrio que a verdadeira transformação aconteceu. Eu não esperava que minha relação com Carlinhos e Esmeralda se consertasse da noite para o dia. Mas, com o tempo, comecei a perceber que a mudança mais importante já havia ocorrido. Eu havia deixado de depender de suas opiniões para me sentir completa. Então, em um sábado qualquer, Cleide me convidou para uma conversa à parte. Ela sabia, como ninguém, o quanto aquela relação de dependência emocional me havia aprisionado por tanto tempo. Raquel, você já está pronta para dar o próximo passo, ela disse, de forma calma e certeira, como sempre. E você não precisa mais esperar nada dos outros para ser feliz. Você tem tudo o que precisa dentro de si mesma. O futuro é seu. Eu sorri, sentindo as palavras dela reverberando em meu coração. Sabia que ela tinha razão. Eu tinha me libertado. E foi nessa libertação que, finalmente, tomei uma decisão que mudaria minha vida.
Não mais submissa às expectativas de meu pai ou às comparações de minha irmã, eu decidi me mudar. Meu objetivo era simples: recomeçar em um lugar onde eu pudesse ser plenamente eu. Onde eu não fosse vista como uma sombra, mas como uma mulher com vontade própria e um destino a conquistar. Cleide, que sempre soubera que eu tinha muito mais potencial do que me permitia acreditar, me ajudou a planejar a mudança. Ela não queria que eu partisse, mas sabia que aquela era uma etapa necessária para meu crescimento. E, enquanto eu fazia as malas e me preparava para começar essa nova vida, um sentimento de liberdade tomou conta de mim. A despedida não foi dramática. Eu não precisava disso. Apenas disse a Carlinhos e Esmeralda, com um sorriso tranquilo: agora é a minha vez. E eu vou viver por mim mesma, sem depender de aprovação de ninguém. Carlinhos, embora com uma expressão de desgosto, não conseguiu mais me desmerecer. Ele sabia que eu estava fazendo o que precisava ser feito. Esmeralda, em seu silêncio, me observava, mas também não teve palavras. O que eu fiz não era mais sobre eles. Era sobre mim. Meu novo começo não foi perfeito, mas, pela primeira vez, eu me senti completamente em paz. Eu sabia que Cleide estava certa. O futuro era meu. Eu já havia superado as amarras do passado. E, embora tivesse muito que aprender, sabia que agora estava no caminho certo. Anos depois, quando já tinha conquistado minha independência e a vida começava a ser preenchida por novos desafios e alegrias, nunca deixei de lembrar daquele Natal. Não pela humilhação que recebi, mas pela força que encontrei dentro de mim quando, pela primeira vez, não aceitei ser diminuída. E mais importante ainda, nunca deixei de valorizar o maior presente que pude ganhar: a minha autossuficiência. Ao olhar para o futuro, com o coração tranquilo e os olhos bem abertos, sabia que, acima de tudo, eu era capaz de ser feliz, não pelo que os outros me davam, mas pelo que eu mesma conquistava. E aquele Natal, com toda a sua dor e revelações, acabou se tornando um momento que me fez acordar para a vida que eu realmente merecia. Uma vida onde eu, Raquel, seria sempre a protagonista.